Olá, meus caros, vamos então conversar um pouquinho sobre a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2016 para falar sobre espólio, né? Tem muita dúvida a respeito disso, aliás, é outro assunto cabeludo na declaração do Imposto de Renda, tem um monte de coisa na declaração do Imposto de Renda. Eu não vou dizer para você que ele é exatamente complexo, não é isso não, mas ele é muito ramificado, sabe? Espólio tem muitas vertentes, muitas possibilidades e tal. Eu vou, nesse vídeo, tentar te dar uma luz aí a respeito dessa questão de espólio para você preparar a sua declaração, mas vou aproveitar, já que o assunto é cheio de ramificações, para fazer uma propaganda e um convite. Quem sabe você decide contratar a Sevilha Contabilidade para fazer a sua declaração do Imposto de Renda, né? O trabalho de fazer a declaração do Imposto de Renda não se limita a simplesmente fazer a declaração. O que a gente faz aqui é muito mais do que isso, né? Vou te dar assim um rápido resumo. Nós começamos primeiro olhando as declarações que já foram entregues para ver como é que está o processamento lá, se tem malha, se não tem, se você tem algum problema com a Receita Federal. Na sequência, a gente vai olhar toda a documentação de 2015 para ver o que você tem, como é que você se preparou para a declaração e te orientar sobre como preparar eventualmente coisas a mais que possam ser necessárias. Vamos cavocar ali para encontrar oportunidades de reduzir seu tributo, oportunidades legais, é claro. Muita gente paga mais imposto do que deve por desconhecer as possibilidades que a lei oferece, né? Além de te ajudar nessa questão de diminuir tributos, nós vamos também analisar a tua exposição a riscos, né? Porque tem uma série de aspectos da declaração do Imposto de Renda que podem te expor a riscos fiscais, não só de cair na malha fina, mas de ser autuado, de ter problemas com o fisco. Então a gente te aconselha em relação a isso. Aí sim, fazemos a declaração do Imposto de Renda, entregamos para o fisco, acompanhamos durante 5 anos o processamento dessa declaração de Imposto de Renda para que você tenha uma cobertura bem completa, né? Brinquei no outro vídeo, de caspa a chulé, a gente faz todos aqueles problemas inerentes ao Imposto de Renda, o acompanhamento para você. Se você se interessa por contratar esse trabalho, Vitor botou aqui na tela, escreve para a gente, contato@sevilha.com.br, bota lá no e-mail que você está interessado em conhecer como funciona para contratar os nossos serviços de confecção da sua declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física e a gente começa a conversar para te ajudar. Muito bem, para falar de espólio, né? Espólio é outro assunto, falei disso num vídeo que eu gravei agora há pouco sobre herança e inventário, que está na nossa videoteca. Espólio, eventualmente, é um assunto que tem uma carga emocional muito grande envolvida, né? A pessoa faleceu e aí tem que fazer lá ainda, além de falecer, tem que cuidar dessa burocracia toda, é uma pena, mas precisa cuidar. Funciona assim, depois que uma pessoa falece, a partilha dos bens que ela deixou não é imediata, não é? O sujeito morreu, sei lá, digamos, dia 31 de agosto de 2015, dia 1º de setembro já está tudo partilhado, não é assim que funciona. Durante um certo período de tempo, que pode ser maior ou menor, dependendo da quantidade de bens, do tamanho da família e da existência ou não de um testamento, enfim, tem um monte de aspectos, né? Às vezes tem partilhas e inventários que demoram anos e anos e anos, tem outros que demoram apenas alguns meses, isso tudo vai depender. Mas o fato é que, do momento do falecimento até que a partilha de bens esteja concluída, demore o tempo que demorar, este contribuinte falecido é tratado, é chamado e é conhecido como espólio. Então passa a ser o espólio do fulano de tal. Aquele espólio é o conjunto de bens, eventualmente até de rendimentos. Imagina uma pessoa que tinha imóveis alugados que vem a falecer, os rendimentos dos aluguéis, os inquilinos continuam pagando aluguel. Enquanto os bens não forem partilhados, aqueles rendimentos vêm para compor o espólio, ficam lá dentro do espólio. Esse espólio ele é administrado por uma pessoa que é chamada de inventariante. Muitas vezes a própria família indica inventariante, se não indica, o juiz indica um inventariante. Esse inventariante é responsável pelo controle dos bens do espólio e pela entrega das declarações do espólio até que se formalize a partilha total dos bens. Essa partilha pode ser através de sentença judicial ou de escritura pública, dependendo da situação, mas até que se faça a partilha, este declarante falecido continua apresentando as suas declarações na condição de espólio e vejam, continua pagando imposto, viu? Ele recebe aluguéis, por exemplo, ele tem que pagar o espólio, tem que pagar imposto sobre os rendimentos de aluguel que ele vem a receber mesmo depois do falecimento de cujos lá. Muito bem, como é que você faz isso? Fundamentalmente assim, no ano em que faleceu, você muda a atividade principal do declarante de, seja qual fosse, para espólio, marca que então ele é uma pessoa falecida, indica os dados do inventariante e preenche a declaração como se ele fosse vivo. Informa bens e direitos, informa saldo bancário, informa os rendimentos que o espólio recebeu, coloca todas as informações, apura imposto a pagar ou a restituir e entrega a declaração normalmente. No ano em que sair a partilha dos bens,
que transitar em julgado a partilha dos bens, aí ele entrega o que a gente chama de declaração final de espólio. Então, nesse ano, você prepara a declaração, o inventariante vai preparar a declaração de espólio e para cada um dos bens de espólio, ele vai dizer o que foi feito. Então, ele vai dizer, olha, este bem aqui ficou 1/3 para o Ricardo, 1/3 para o Vicente, 1/3 para o Vitor. Pronto. E ali ele vai indicando essa partilha dos bens, até que todos os bens dele, daquele espólio, sejam zerados. Os herdeiros vão colocar a parte que coube a eles desses bens nas suas declarações, de acordo com o que veio na sentença que homologou a partilha dos bens ou na escritura pública de partilha. Então eles vão ter que pôr bens nos percentuais e valores que constaram naquilo. No momento de pedir para o juiz a partilha dos bens, agora vem um capítulo totalmente à parte, hein? Um capítulo avançado de espólio, né? No momento de pedir a partilha dos bens, o que eu vejo com mais frequência é o seguinte: o advogado pega a declaração do espólio, a última que o inventariante entregou, vê lá o valor que está o bem na declaração e pede para o juiz partilhar com aquele valor. Então vamos falar de uma casa, ele tem, entre outros bens, o espólio tem uma casa de 100 mil reais, está lá na declaração dele por 100 mil reais. Uma casa adquirida, digamos, em 1980 por 100 mil reais e que vai ser partilhada agora. Na declaração do imposto de renda, em outros vídeos aqui, onde eu falo de bens e direitos, eu explico melhor isso, você não pode valorizar o imóvel pelo valor de mercado. Então você informa o valor pago pelo imóvel, mais a soma de benfeitorias que você fez que se incorporaram ao imóvel. Então, com frequência, na declaração de espólio, especialmente para bens antigos, o valor do imóvel que está lá é muito pequeno, é uma fração do valor de mercado daquele imóvel. É muito comum que o advogado peça a partilha por aquela fração. Então vamos falar de um imóvel de 100 mil, o juiz vai mandar dividir em 3 partes, 33 mil para o Ricardo, 33 mil para o Vitor, 33 mil para mim. E eu coloco na minha declaração aquele bem por 33 mil. Não posso pôr por mais, eu não posso colocar 1/3 do valor de mercado, eu tenho que pôr o valor que veio na sentença do juiz ou na escritura pública que o cartório homologou. Quando eu coloco na minha declaração por 33 mil e vou vender, porque não quero bem, resolvi vender aquele bem, eu vou descobrir que aquele bem vale no mercado, por exemplo, 300 mil e não os 100 mil que estava lá. O meu 1/3 daquele bem, 100 mil reais. Eu terei que pagar imposto de renda de ganho de capital dessa diferença, dos 100 mil reais de preço de venda para os 33 mil reais do preço que eu recebi do espólio. Eu vou ter que pagar imposto de renda sobre 67 mil reais. Tem outro vídeo aqui na nossa videoteca onde eu falo de ganho de capital, eu explico mais sobre o assunto, mas em tese eu tenho que pagar 15% de 67 mil reais de imposto de renda. Qual é a possibilidade nesse momento? Um contador, como nós aqui na Sevilha Contabilidade, no momento da partilha dos bens, pode fazer o cálculo do quanto seria pago de imposto pelo espólio se no momento da partilha do bem, ela fosse feita essa partilha pelo valor de mercado. Aí você vai me dizer, mas ele não vai pagar os mesmos 15%? Não, não vai. O espólio paga menos. Mas por quê? Porque o espólio tem isenção ou tem benefício? Não. Mas porque quanto mais tempo o imóvel fica com uma pessoa, menos imposto ela paga. E o espólio tinha o imóvel desde 1980 e está agora partilhando em 2015. Então, ela ficou com esse imóvel 35 anos. Ele tem um grande desconto de imposto de renda. E eu que acabei de receber o bem e vou vender daqui 3 meses, tem um desconto pequenininho. Então, às vezes é melhor, embora represente custo, ter ganho de capital na transferência do bem do espólio para os herdeiros e pagar um imposto menor lá do que transferir pelo valor do espólio para que os herdeiros paguem depois. Então, é um cálculo que precisa ser feito, é lógico que aí já é um cálculo um pouco mais avançado. Bom, acho que tratei assim do que era mais relevante na questão de espólio, espero que tenha ajudado você e que você consiga preparar bem aí a sua declaração, tá bem? Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.